Paz, meus irmãos, eu sou o pastor Wellington Sales e mais uma vez é um prazer voltar aqui para, de alguma maneira, contribuir com a sua compreensão de mais uma lição de nossa tão preciosa e importante Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando no fim do ano e desde já quero considerar que foi um prazer ter sido, de alguma maneira, acompanhado por você nesta jornada de estudos de mais um trimestre das nossas lições bíblicas dominicais, especialmente nesse trimestre, estudando sobre temas relativos a essa sagrada missão, urgente missão da igreja, que é a pregação do evangelho para todo o mundo. Para hoje, nós temos a última lição deste trimestre, que se configura naturalmente como a última lição do ano, que é a lição de número 14, que é Missões e a Volta do Senhor Jesus. Essa lição se une às outras duas últimas pela sua relação com temas bíblicos, ou seja, a possibilidade de aprender um pouco mais sobre missões com eventos e ocorrências bíblicas. A exemplo da lição de número 12, que foi o modelo de missões da igreja em Antioquia, a exemplo da lição de número 13, o propósito de missões, nós temos missões e a volta do Senhor Jesus. Nesse grupo de 3 lições que apontam ensinamentos, contribuem para a compreensão do estudante da escola dominical sobre missões com relação a eventos e ocorrências bíblicas. Mas nós temos uma consideração muito séria a ser feita, e eu particularmente não gostaria de fazer, especialmente na última lição do ano, na última lição do trimestre, que é o fato da lição de número 14, esta lição, Missões e a Volta do Senhor Jesus, está inteiramente contextualizada com base em um equívoco teológico, em um equívoco de compreensão do texto bíblico, especialmente Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 14, conhecidíssimo, que diz assim: este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as gentes, e então virá o fim. Esse erro é percebido de maneira muito comum aqui e acolá, quando se trata de algumas pessoas que não têm um conhecimento tão, eu diria, profundo das Escrituras, especialmente não se relaciona corretamente com os eventos narrados em Mateus capítulo 24, que naturalmente possuem uma complexidade. E como o nosso comentarista, na lição de número 14, acabam condicionando a volta de Jesus ao fato de que a igreja precisa pregar para todo mundo. Pregando para todo mundo, Jesus vem. E também o equívoco de que a volta de Jesus para os santos, que é o arrebatamento da igreja, significa o fim do mundo. E nós sabemos que, primeiro, não existe nenhuma circunstância, nenhum fator produzido por qualquer ator de qualquer natureza que condicione a volta de Jesus, que acelere a volta de Jesus, que permita a volta de Jesus, que dê a largada para Jesus voltar, como também a volta de Jesus para o arrebatamento da igreja não é o fim do mundo. Existe ainda no plano da relação de Deus com a humanidade alguns eventos importantíssimos após a vinda de Jesus. Então, esta lição, infelizmente, se baseia nesta compreensão, nessa relação interpretativa equivocada, especialmente do versículo 14 do Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 24. Então, o que eu vou fazer? Desconsiderar tudo que está escrito aqui
desconsiderar que existe uma relação entre missões e a volta de Jesus? Não, de fato existe uma relação entre missões e a volta do Senhor Jesus, entre a execução dessa maravilhosa e seríssima obra da igreja com a volta de Jesus, mas não essa relação condicionante que nós percebemos de maneira inclusive clara aqui nesta lição, que eu já havia visto, observado na lição também anterior, e havia feito esta observação na minha classe de escola dominical. O que nós vamos fazer então? Eu prefiro fazer algumas considerações que direcionam para o verdadeiro entendimento, para um entendimento saudável, correto, da pregação, dessa responsabilidade da igreja com a volta de Jesus. Nesse sentido, em primeiro lugar, eu quero considerar a relação complexa de qualquer assunto com os eventos escatológicos. Quando se relaciona qualquer assunto bíblico ou não bíblico com os eventos escatológicos narrados nas Escrituras, especialmente em Apocalipse, há naturalmente esse revestimento de complexidade, de dificuldade de compreensão, de incompreensões, de possibilidades de compreensões equivocadas, especialmente pela maneira discursiva do livro de Apocalipse, que transmite a mensagem por meio de metáforas antigas, complexas, que se distanciam um pouco da nossa realidade simbólica moderna, ou seja, como João escreve, como João apresenta a mensagem, os símbolos, as metáforas utilizadas por João para apresentar a mensagem que lhe é revelada estão muito distantes da nossa realidade linguística e por isso há uma certa dificuldade de compreensão, não impossibilidade, até porque o livro é da revelação, não do obscuro, do mistério. É o livro totalmente contrário, é o livro da revelação. Nós não podemos aceitar que o livro da revelação seja taxado como livro obscuro, livro do mistério, porque não é. Mas nós precisamos considerar que existe sim uma distância comunicativa, uma distância discursiva, uma distância linguística entre o que João tem à mão para comunicar e que nós temos hoje de maneira linguística para interpretar. Então tudo vira aí uma dificuldade, tudo se apresenta com certa complexidade de compreensão e, naturalmente, também a relação entre a pregação da igreja, missões e os eventos escatológicos também é passível de ser compreendida equivocadamente. Em segundo lugar, nós devemos considerar o equívoco da compreensão de alguns eventos escatológicos. Comum que os eventos escatológicos, os quais nós temos, inclusive, consciência de que eles existem, inclusive, nós temos consciência da ordem dos eventos, até esses eventos, por muitas vezes são mal compreendidos. Por exemplo, a vinda para os santos, a vinda com os santos, a pregação depois da volta de Jesus, milênio, como vai ser, como vai deixar de ser, grande tribulação, a igreja vai passar, a igreja não vai passar, a vinda de Jesus, a segunda vinda será só de uma vez, como será a segunda vinda em duas fases, alguém vai ver, ou seja, existe uma série de complexidades que apresentam um certo perigo de compreensão, que quando não observados de maneira delicada, detalhada, podem inclusive gerar o que infelizmente nós percebemos nesta lição. Outra coisa que nós devemos considerar que está intimamente relacionada a esta lição é a consciência da iminência, ou seja, a consciência de que Jesus vai voltar a qualquer momento sem nenhum evento condicionante. Ou seja, após ter feito isso, Jesus vai voltar. Após ter realizado isso, Jesus vai voltar. Após ter acontecido isso, Jesus vai voltar. Após isto ter ocorrido, Jesus vai voltar. A volta de Jesus é iminente.
Isso é uma espécie de doutrina bíblica reiterada nos evangelhos e reiterada nas epístolas. Então, não há como estabelecer uma ocorrência que diga que Jesus virá após ela, condicione a vinda de Jesus, e nesse caso, a pregação para todo o mundo. A ideia de que o arrebatamento só acontecerá depois do cumprimento global da grande comissão, o evangelho para todas as tribos, vai ao encontro da doutrina bíblica da iminência do arrebatamento, ou seja, que Jesus pode vir a qualquer momento para buscar a sua igreja sem a necessidade de sinal algum para que isso aconteça. O que está exposto na lição de número 14 vai totalmente ao encontro da doutrina da iminência. Inclusive, essa consciência da iminência é muito comum. Não precisa ser um estudioso profundo das escrituras, não precisa ser um teólogo, não precisa de formação disto ou daquilo para ter esta consciência da iminência. Consciência da iminência está aí no imaginário coletivo do assembleiano, no imaginário coletivo do pentecostal clássico, e é muito comum se reconhecer de maneira fácil que não há nenhum evento que condicione a volta de Jesus. Ou seja, Jesus não volta antes que isso aconteça. Depois disso acontecer, Jesus voltar. A exemplo da pregação para todo mundo. Faço essa consideração porque, repito, a lição de número 14, ela não considera muito a consciência da iminência, apontando a pregação para o mundo como uma ocorrência que condiciona a vinda de Jesus, ou seja, desconfigurando a consciência da iminência. Outra consideração que deve ser feita é a relacionada entre a compreensão correta da relação entre a vinda para os santos e a vinda com os santos. A vinda para os santos é o que nós reconhecemos como arrebatamento, caracterizado pelo arrebatamento dos vivos e a ressurreição e a glorificação e o arrebatamento dos mortos. Esse evento será invisível. Jesus virá nas nuvens e os vivos e os mortos ressuscitados e glorificados irão ao encontro do Senhor nos ares. Depois deste evento haverá o que nós reconhecemos como grande tribulação, e ao fim da grande tribulação Jesus vem com os santos, ou seja, a segunda vinda de Jesus é dividida em duas fases. A primeira, a vinda para arrebatamento, e a segunda vinda com, que é para o estabelecimento do milênio. Nessa ocasião, da vinda com os santos para o estabelecimento do milênio, que é o governo universal de Cristo na terra, o reino de Cristo na terra, sim, o evangelho do reino será pregado, será reconhecido por todas as nações, porque o milênio será um governo sobre todas as nações. Preste atenção para isso. O versículo 14 de Mateus 24, às vezes é usado erroneamente para mostrar que Cristo não poderia voltar para a igreja a qualquer momento, porque tantas tribos ainda não ouviram o evangelho. A dificuldade é removida quando reconhecemos que isso se refere à sua vinda com os santos, segunda fase da segunda vinda, e não para os santos, que é a primeira fase da segunda vinda. Isso se refere ao evangelho do reino e não ao evangelho da graça. Cabe lembrar que as dispensações são diferentes, né? O evangelho que a igreja prega é o evangelho da graça, que diz respeito à mensagem de Deus nessa dispensação, que é a dispensação da graça. Depois, em outro momento do tempo do plano de Deus e sua relação com a humanidade, que é o milênio em que o reino de Cristo estará na terra, a mensagem desse tempo é a mensagem real, é a mensagem do reino, o evangelho do reino. E o versículo 14 de Mateus 24 diz que é o evangelho do reino que será pregado para todas a gente, todo mundo, e aí então virá o fim. Ou seja, após o milênio, isso fica muito claro
para inclusive qualquer leitor de Apocalipse e também para os que têm uma disposição para os estudos escatológicos, especialmente com viés pentecostal clássico, que compreende que, sim, o reino de Cristo é literal, que a igreja ainda não vive esse reino, viverá, e após o estabelecimento do reino, os eventos concorrerão, sim, para o fim do mundo. Por isso, se verá, após o fim do mundo, novos céus, nova terra, nova cidade, e assim sucessivamente. A igreja e Cristo desfrutará da eternidade juntamente. Então, nós temos, por fim, essa relação da pregação com o milênio, uma pregação para o mundo, o conhecimento do evangelho do reino literal de Deus será pregado no mundo por ocasião do milênio. Quando, pois, o evangelho será pregado para todo mundo? Somente no milênio. A terra, então, se encherá do conhecimento do Senhor e o próprio Cristo reinará. Daí a ênfase do evangelho do reino. Texto de 1 aos Coríntios 15, 24, 25 corrobora a explicação. Observe que o fim só virá depois que Cristo reinar. Aqui temos uma clara alusão ao milênio. Inclusive, cumpre o milênio um propósito de justiça. Porque depois do milênio, um dos eventos que ocorrerá será o juízo final. O juízo final, portanto, se estabelecerá com base na justiça divina. E, por ocasião do milênio, em que todos conhecerão o Evangelho, desfrutarão da bênção de Deus, é a ocasião em que, de maneira livre, as pessoas decidirão por Cristo, pela mensagem do reino. Até porque, depois do milênio, Satanás será solto. Haverá, portanto, a liberdade para se decidir também pelo reino, pelas supostas benesses da mensagem do reino de Satanás, e convencerá a muitos. Por ocasião do milênio, portanto, cumpre-se também a justiça de Deus. Ninguém diante do trono branco se mostrará inexcusável. Poderá dizer que não foi alcançado pelo evangelho, pela notícia do reino, que não teve escolha ou coisa do tipo. Então, nós percebemos que é nesta ocasião, por estabelecimento literal do reino de Deus na terra, é que o evangelho será pregado para todas as gentes, para todas as nações. E não agora, como de maneira inclusive, infelizmente clara, se expõe na lição de número 14. O que é que nós concluímos, então, destas considerações? Primeiro, o arrebatamento não é o fim do mundo. Existe uma série de coisas que irão acontecer após o arrebatamento da igreja. Pregação não condiciona a volta de Jesus, pregação para o mundo. O evangelho será pregado para o mundo todo no milênio, e a igreja hoje deve pregar e alcançar a todos quantos puder. Isso não significa dizer, as abordagens equivocadas da lição de número 14, que não existe uma relação entre missões, pregação e a volta do Senhor Jesus. Existe. A igreja deve ter a consciência da iminência da volta de Jesus. Jesus vai voltar a qualquer momento. Então ela precisa sim acelerar o cumprimento dessa missão para alcançar o maior número de pessoas que ela puder com o evangelho da graça. Os missionários, os pregadores, essa igreja que milita, que prega, que está nessa batalha, precisa ser motivada pelo prêmio, pelo galardão, pela recompensa eterna que será entregue a ela por ocasião da vinda do Senhor Jesus para os santos, especialmente no grande tribunal. Então, há uma relação, sim, de motivação, de urgência,
entre a pregação, missões e a volta do Senhor Jesus, e não essa relação condicionante. Eu espero ter lhe ajudado, eu espero mais uma vez ter contribuído com a sua compreensão de mais esta lição. Eu abro um parêntese para reconhecer que, infelizmente, foi com esta circunstância infeliz de um equívoco, mas os equívocos são humanos, isso naturalmente ocorre aqui e acolá, graças a Deus que nós temos essa oportunidade, que os meios de comunicação cada vez mais democráticos, mais acessíveis, nos dão de fazer as considerações e as orientações corretas. E, por fim, eu quero desejar a todos que me ouvem, me veem, um feliz ano novo. 2024, se o Senhor nos permitir viver, seja um ano de muitas bênçãos de Deus. Que haja abundância da bênção de Deus sobre a sua vida espiritual, sobre a sua vida emocional, sobre a sua vida física, sobre a sua vida financeira, e você seja uma bênção para todos quantos estão ao seu redor. Deus te abençoe em nome de Jesus.